Bom dia, meu querido amigo. Hoje, quinta-feira, 9 de julho, para aqueles que estão tendo feriado, bom descanso. Para aqueles que anteciparam o feriado, bom trabalho. Falando francamente com um paralítico. Jesus falou com uma mulher, Jesus falou com o mestre da lei, Jesus falou com o cético. Agora Jesus conversa com um paralítico. Evangelho de João, capítulo 5, dos versos de 5 a 9. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele viria naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e andou. Isso aconteceu num sábado. Hoje vamos falar desse diálogo, dessa conversa, desse momento em que as pessoas esperam e aguardam por um redentor, alguém que venha fazer-lhe algo. Essa conversa de Jesus mostra alguns aspectos importantes, os resultados do pecado na humanidade. Quando falamos de pecado, não é apenas um aspecto moral que nós estamos falando, não apenas um aspecto ético de certo ou errado, não é apenas um aspecto intelectual. O pecado é uma situação de natureza, ele está presente na natureza. As pessoas perguntam: quem pecou? Aquele homem está naquela situação porque ele nasceu do homem caído. É por isso que existem os nossos problemas, as nossas enfermidades, a tristeza social, porque o pecado está presente na natureza humana. O esforço humano para viver, as pessoas sofrendo, a violência, o sofrimento humano. A doença não é resultado apenas de um pecado, mas de uma situação. Quando comparamos, né, um produto pirata, logo que ele dá problema, isso é algo natural a ele, né? Quantas vezes a gente não compra uma coisa com defeito? Recentemente compramos um produto elétrico, usamos uma, duas, a terceira vez o produto quebrou. Ele tinha uma natureza, ele foi mal projetado e por isso tinha defeito. Quando Jesus se encontra com esse homem, nós podemos observar que nesse diálogo existem três afirmações existenciais. Primeiro, o sofrimento como perpetuação do fracasso. Aquele homem tinha 38 anos e não podia e não mudava a sua condição, porque ele não conseguia alcançar o tanque. Segundo, o sofrimento não passa desapercebido por Cristo naquela percepção, né? A segunda questão existencial é que o comodismo como perpetuação da miséria pessoal. As pessoas estavam acostumadas com aquele homem naquela situação. Aquelas pessoas estavam condicionadas a observar esse aspecto. Um outro ponto desse diálogo revela, e esse será o último ponto da nossa conversa, o individualismo. Mas nesses dois primeiros pontos, mostra-se que Jesus veio mudar a história. Ser curado não era apenas ser liberto da doença, mas era ser curado e poder estar livre das consequências daquela doença. Ser livre para viver. Jesus veio mudar a história, veio transformar a vida. A terceira condição existencial é que esse diálogo revela que o individualismo como perpetuação da indiferença. Eu estou aqui. Naquela visão espiritual, quando o anjo descia uma vez ao ano, ou duas, ele mexia as águas, as pessoas desciam até as águas do tanque de Siloé e eram sarados, curados. Mas cada um perpetuando a indiferença.
O cego talvez se continuaria na sua condição, porque aquele que enxergasse, mas não conseguisse andar, indicaria o caminho errado. Cada um preocupado consigo mesmo, cada um lutando pelos seus objetivos. E ele vai dizer: Senhor, quando as águas são mexidas, eu fico para trás, porque os outros chegam antes de mim. O individualismo faz o sofrimento aumentar. O individualismo, ele tem essa marca em que não me importa o que o outro sente, vive ou faz, eu venho em primeiro lugar. Falando francamente, o individualismo me impede de receber a bênção do Senhor, mas também ele me impede de ser um abençoador. Quando eu me preocupo apenas comigo, eu não permito que outras pessoas sejam abençoadas. Quando eu me preocupo apenas comigo, com o meu ego, e todas as outras pessoas precisam fazer o que eu quero, eu também não sou bênção me dispondo a servir aos outros. Falando francamente, quem responde de forma sincera e verdadeira à pergunta de Jesus experimentará a transformação radical. O que queres que eu te faça? Quer ser curado? Há pessoas que não querem responder a Jesus com sinceridade. Há pessoas que não querem dizer: Senhor, eu quero ser liberto do vício. Não querem dizer: Senhor, eu quero mudar minha condição moral, minha condição pessoal. E são pessoas que perpetuam a condição de pecado e o resultado do pecado em sua vida. Falando francamente, a sua oração precisa nascer de um exame sincero e profundo do que você quer. Aquele homem diz: Senhor, eu quero ser curado. É a coisa que eu mais almejo e quero. Você, meu amigo e minha amiga, precisa conhecer e saber o que você deseja diante do Senhor, o que o seu coração quer. No dia de hoje, faça um exame profundo do seu coração e uma oração sincera. Um dia abençoado.